Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom Bom dia, dia, tudo Adriano. Bom ótimo? dia. Bom Bem. dia, Bom bom dia. dia. Bom, acho que podemos começar, né? Em respeito aqui à pontualidade. Bom, muito bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer já inicialmente a participação, o interesse de vocês aqui nesse primeiro treinamento aberto do ano de 2025 e primeiro treinamento aberto sobre a funcionalidade do consumo de cotas no Galgo Max, né? Galgo Max é um produto que a gente lançou, vai fazer 2 anos, no dia 2 de maio. Tivemos aí bastante sucesso na nossa estratégia. Muitas instituições novas aderiram ao Galgo Max e muitas instituições já transferiram o seu consumo de cotas do sistema Galgo para o Galgo Max. Por que marcamos esse treinamento, né? Porque, primeiro, por esse número elevado de instituições que, nesses pouco menos de 2 anos aí, se integraram ao nosso produto. A gente sabe que as casas têm um certo nível de rotatividade, então, às vezes, as pessoas são treinadas, enfim, e depois elas deixam a instituição e outras assumem, não necessariamente, né, existe aí uma possibilidade de uma transferência de conhecimento. O Galgo Max é um produto bastante simples, bastante intuitivo. Hoje, o grande volume de instituições usa o consumo por APIs, mas ainda assim, às vezes, a gente vê alguns aspectos operacionais nas APIs, enfim, a gente faz acompanhamento diário de todos os nossos ambientes, no Galgo Max não é diferente. Então, combinamos aqui que o Paulo Brilhante, da nossa equipe de fomento, vai fazer vai dar um treinamento para vocês sobre o Galgo Max. Fiquem, por favor, absolutamente à vontade para interromper, para perguntar, não entendi muito bem, né? Paulo costuma dar os truques todos aí para usar as ferramentas da melhor maneira possível, né? Então, já vou passar a palavra para o Paulo. Paulo, por favor, fica à vontade aí. Maravilha. Bom dia, pessoal. Prazer falar com todos vocês. Muitos já me conhecem, conheço também uma grande parte do pessoal que está assistindo. O que eu tenho para compartilhar com vocês é bem simples. O Galgo Max ele veio para simplificar o consumo das cotas, que no sistema Galgo a gente tem alguns pontos em relação a compromisso e tudo mais. Talvez quem está aqui nem conheça o que é a questão do compromisso, mas eu vou mostrar hoje como é que funciona no Galgo Max. E o que que vai acontecer para que o que que a gente vai precisar fazer para que isso ocorra da melhor maneira possível, tá? Eu tenho algumas datas para compartilhar com vocês. Vou compartilhar minha tela agora. Vocês, por gentileza, aí confirmem quando estiverem vendo minha tela. Todo mundo vendo? Sim, eu tô vendo aqui, Paulo. Ah, Sim. Luciano já. Maravilha. Ok, então vamos seguir. Deixa eu só clicar aqui. Maravilha, vamos seguir. Qual que é o contexto, tá? Hoje nós temos disponíveis o sistema Galgo para fazer o consumo das cotas, que hoje no sistema Galgo nós temos os fundos 555 e estruturados, tá? Só que a partir do dia 30/6 é a data limite para virar a chave dos fundos 555 e estruturados e todos eles passarem a ser CVM 175. E o que que acontece com isso, tá? Ah, os fundos CVM 175, ele tem uma estrutura completamente diferente dos fundos do que a gente chama agora de Galgo Legado, que é o sistema Galgo, tá? Essa estrutura agora é composta por casca, classe, subclasse. O sistema Galgo hoje, ele não consegue ler essas informações, ele não entende o cadastro do fundo como ele está sendo realizado hoje na CVM 175, tá? E o que que acontece com isso? O que que isso implica? Implica no surgimento do Galgo CVM 175, que é onde nós estamos cadastrando os fundos CVM 175 em um ambiente apartado do sistema Galgo. E o que que isso traz? Os fundos cadastrados no ambiente CVM 175 não enviam cotas para o sistema Galgo, apenas para o Galgo Max, tá bom? Então, a partir do dia 30/6, quando todos esses fundos virarem CVM 175, quando eles forem tombados para o novo ambiente, o sistema Galgo não vai mais receber as cotas desses fundos, tá? Mas o Galgo Max hoje recebe tanto as cotas dos fundos
CVM 175, quanto fundos estruturados, quanto fundos 555 estruturados e CVM 175. Ele recebe de todos. Um outro ponto é que, a partir do dia 31/7 ali, você não teria mais cotas dos fundos no sistema Galgo. Aí apenas dos fundos estruturados, mas aí é um volume menor que tem lá, mas isso implica em que, para consumir todas as cotas de todos os fundos que nós temos cadastrados, o ideal é que você faça esse consumo via Galgo Max. Como eu mostrei ali, aqui embaixo, o Galgo Max hoje, ele conta já com consumo via portal. Eu vou demonstrar isso tudo para vocês, tá? Esse consumo via portal, ele entrega as cotas para vocês no formato CSV, mas para as instituições que não estão adequadas a esse novo formato, justamente para facilitar a transição do sistema Galgo que te fornece XML, CSV e outros formatos ali, no Galgo Max, nós desenvolvemos o aplicativo, que é uma conexão que funciona via API, onde você pode baixar as cotas no formato CSV, que é o mesmo do portal, no formato XML, que é o mesmo do portal do Galgo Legado, do sistema Galgo, e também no formato XML, que é voltado ali ao web service do sistema Galgo também, para quem estava adequado ao web service e não ao portal. Eu vou mostrar isso daí para vocês, e a conexão agora é via API, muito mais simples de ser desenvolvida. O Galgo Max, ele está na internet, diferente do sistema Galgo, que para acessá-lo você precisa de uma VPN, tá? Eu vou trazer aqui alguns números, basicamente só mesmo a quantidade de fundos, e aí a gente já parte para mão na massa. O que nós temos aqui hoje? Hoje, no sistema Galgo, nós temos 23.113 fundos 555, 5.841 fundos estruturados. Todos esses fundos aqui hoje fazem envio de informações via sistema Galgo. No Galgo CVM 175, nós temos 880 classes cadastradas, junto com 15 subclasses cadastradas também, tá? Esse é o nosso cenário hoje. Ele está dividido em dois bancos diferentes, onde o sistema Galgo ele só circula essas informações aqui. O envio de informações pelo Galgo CVM 175 são dessas informações aqui, mas o Galgo Max ele recebe todas as informações dos 27.849 fundos, tá? Todos eles estão disponíveis de maneira imediata para você fazer esse consumo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu não tô vendo vocês aqui, tá? Se alguém levantou a mão, não tô vendo. Maravilha, não tem nada no chat. Ok, daqui para frente eu vou seguir no portal, beleza? Vou só compartilhar aqui a tela com vocês. E aí, perdão, vou só compartilhar aqui meu navegador. E aqui eu estou no ambiente de produção e aqui do lado eu estou no ambiente de homologação. Eu vou entrar com vocês no ambiente de produção porque eu vi que quem não conhece ainda o Galgo Max fica, mas como é que funciona e tudo mais. No ambiente de produção eu vou mostrar os fundos em produção para vocês. O que eu estou vendo aqui, embora eu seja uma instituição administradora do sistema, não tenho necessidade nenhuma de consumir cotas, o consumo de cotas vocês vão ver exatamente igual eu estou vendo aqui, tá? Mas a parte de consumo, efetivamente, eu vou consumir em homologação. Vou colocar minha senha aqui. Qual começam aqui as principais diferenças, tá? Primeiro, estamos na internet. Se você jogar Galgo Max no Google, você encontra o nosso ambiente de produção para fazer o login. Mas você precisa ter o seu usuário cadastrado, senão nada funciona. O seu login passa a ser o seu e-mail. No primeiro acesso que você faz, você tem que alterar a sua senha. O nosso suporte auxilia vocês nisso, tá? E agora uma nova camada de segurança. O sistema Galgo, por ser via VPN e já ter alguns requisitos para conseguir enxergar o sistema, ele não tinha essa camada, mas o Galgo Max tem, que é o duplo fator de autenticação. Vocês podem utilizar o Authenticator da Microsoft ou do Google, fica a critério de vocês. Eu gosto de utilizar aqui no meu próprio navegador, e eu tenho aqui os meus ambientes. Como eu estou entrando em produção, esse aqui é o meu ambiente de produção, e acessei o sistema. Errei a senha. Maravilha, funciona. Deixa eu só pegar aqui. Ups. Deixa eu tentar aqui de novo. Vamos ver se vai.
Produção. Agora foi. Só acertar a senha que dá certo. Bom, então, como vocês podem ver, para quem já acessou o sistema Galgo, o Galgo Max ele tem um ambiente muito mais limpo, muito mais clean. Como é que eu faço para consumir a cota? Venho aqui, pele cota, consulta. Eu não tenho mais o compromisso, só para quem não sabe entender na hora que eu falar de compromisso, não vou entrar em muito detalhe, mas basicamente no Galgo Legado, o compromisso é como você indicava para o sistema que você precisava de determinada informação, determinada cota de determinado fundo. E aí, os provedores, alguns tinham aprovação automática, outros decidiam aprovar manualmente. Isso poderia ocasionar ali um certo delay até você conseguir receber as suas cotas, mas depois de aprovado o compromisso, você recebia as cotas normalmente, tá? O Galgo Max não tem isso. O que o Galgo Max tem? Ele tem a possibilidade de você criar uma lista de fundos ali do seu dia a dia, que você sempre precisa deles, ou então utilizar uma lista ali para consulta esporádica. Você cria a lista no momento da sua consulta. Primeiro eu vou mostrar como é que a gente faz a consulta das cotas. Muito simples. Basicamente, essa daqui é a nossa tela de busca das cotas. Aqui eu busco os fundos, tá? Onde eu posso indicar o CNPJ, o código CVM, o código STI ou o nome do fundo. Lembrando que subclasse não tem CNPJ, então eu tenho que indicar ali ou o nome, o STI ou o código CVM dessa subclasse, tá? Eu tenho aqui a possibilidade de importar uma lista de fundos, é super simples o arquivo, eu vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho também o período de envio da informação. Por exemplo, hoje, dia 20, o pessoal está enviando informação do dia 19 para os fundos em D1 ou reenviando ali alguma informação que porventura esteja incorreta, tá? E eu tenho aqui o período da informação. O período da informação nada mais é do que a data base da cota que você está pesquisando. Por exemplo, hoje o envio é dia 20, mas o período da minha informação é dia 19. Se eu tiver algum fundo com cálculo de cota em abertura, vai ter dia 20 também. Como é que eu faço para pesquisar o fundo? Posso colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar renda fixa. Ele me traz todos os fundos com o nome de renda fixa. Se eu tiver um fundo específico aqui, ó, se eu tiver o nome do fundo, não souber o CNPJ, por qualquer motivo que seja, ele me traz. Se eu souber o CNPJ do fundo, se eu tiver ali o CNPJ, deixa eu só pegar aqui. Se eu tiver o CNPJ do fundo, eu vou pegar aqui do comecinho. Tenho o CNPJ do fundo, joguei o CNPJ, ele me traz a informação, tá? Como é que eu faço para adicionar o dado? Eu venho aqui, ó, coloquei um fundo, vou colocar mais alguns fundos só para vocês verem, ó. Pra vocês verem, eu não estou fazendo distinção de nenhum fundo, eu poderia ter importado N outros fundos. E aqui, como é que eu faço para baixar a informação? Super simples, eu coloco aqui o período da informação que eu preciso. Vou colocar aqui a partir do dia 1º de março. Ah, caiu no sábado. Tudo bem, eu só não vou ter cota de sábado, sem problema nenhum. E aqui eu tenho duas formas de consultar a informação. Uma, na hora que eu aperto aqui o consultar, ele lista as informações aqui embaixo, e quando eu aperto download direto, ele baixa de fato todas as informações. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Pronto, já me trouxe as informações. Eu coloquei aqui a partir do dia 1º do 3, e ele me trouxe informações aqui a partir do dia 5. Tá? Me trouxe informações do dia 5. Eu tenho aqui o status desses dados aqui, ó. Basicamente, começar aqui pelo início, eu tenho essa parte aqui, a identificação do fundo, onde eu conto com o CNPJ do fundo, código STI, o nome do fundo, eu tenho as datas bases dessa informação, eu tenho o status dessa informação, que pode ser enviada, reenviada ou reenvio de cota, e eu tenho um momento que essas informações são disponibilizadas, tá? Para baixar esses dados, eu simplesmente posso selecionar todos e clicar baixar selecionados, ou se eu precisar de uma cota específica, eu posso vir aqui, eu preciso da cota do dia 6, do dia 7 e do dia 10. Então, eu baixo essas informações. O consumo da cota na tela é isso. Agora eu vou entrar com o meu usuário de homologação. Aqui sim eu vou poder consumir as informações. Vou parar ali exatamente no mesmo ponto. A situação é que aqui em homologação eu estou com informações fictícias, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui na busca do fundos? É super tranquilo, né?
Beleza, vou seguir aqui para homologação. Daqui para frente é só homologação que eu entro. Era mais para mostrar as informações para vocês. Vocês podem pegar cotas de qualquer fundo que esteja cadastrado, daqueles 27.949 fundos. Vou consultar aqui as cotas. Na verdade, já mostrei para vocês como é que eu pesquiso, já mostrei o botão consultar, e agora eu vou criar uma lista de fundos. Como vocês viram aqui, na hora que eu seleciono os fundos dessa maneira, eu tenho que indicar um a um, e isso não é prático para o dia a dia. Como é que a gente faz? Nós vamos aqui em cadastrar ou editar listas de fundos, ou eu posso vir aqui em lista e consulta de listas de fundo. Cada uma dessas linhas que vocês estão vendo é uma lista que alguém da minha instituição criou. Eu, essa semana, criei uma lista com aproximadamente 2.500 fundos, mas eu gosto de usar essa listinha aqui pequenininha, que eu tenho ali 23 fundos que todos os dias enviam informação em homologação. Depois de criada a lista, você pode editá-la clicando na caneta ou deletá-la clicando aqui na latinha do lixo. Eu vou criar uma nova lista e agora o que eu faço? Eu vou importar esses dados. Como é que é o arquivo utilizado para fazer a importação desses fundos que eu preciso consumir? É um CSV, é um arquivinho CSV super simples, apenas com o CNPJ do fundo. Eu vou pegar aqui para vocês, base fundos, e já mostro aqui. Fundos, aqui. Está abrindo aqui na minha tela. Ó, é um arquivinho super simples. A única coisa que ele precisa ser é em CSV, tá? Pode ter o CNPJ do fundo formatado com ponto, barra, traço. Não precisa ter o zero à esquerda, como vocês estão vendo aqui, que tem menos um dígito. É só isso. É um arquivo, independente ali da quantidade de fundos que você precisa. Eu consegui importar um com até 2.000, 2.500 fundos, mais ou menos isso. Aqui eu abri um segundo arquivo só para vocês verem, ó. Eu posso ter o CNPJ formatado, posso ter o CNPJ sem o dígito à esquerda, não tem nenhum problema. Inclusive, eu posso ter até CNPJ repetido, que ele trata isso no momento da solicitação. Eu vou importar o arquivo, eu abri aqui, vou pegar os fundos e vou importar. E vocês vão ver aqui, ó, esse arquivinho ele tem 23 fundos, que sempre circulam informação aqui em homologação, e ele trouxe os fundos aqui, tá? Me trouxe esses fundos. Se eu quiser adicionar mais fundos, escrevo o nome, eu sei que eu tenho diversos fundos com o nome alfa, e aqui, ó, como vocês podem ver, esses que estão ticados já estão na minha lista. O que não estão com o tiquezinho ali do lado é porque não estão na minha lista. Eventualmente, o que acontece se eu pesquisar um fundo que não está cadastrado, tá? Isso também acontece. Eu vou jogar aqui um CNPJ para buscar o fundo. Esse fundo aqui está cadastrado, tudo certinho. Mas imagina que o CNPJ dele é outro. Na hora que ele me trouxer esse retorno aqui, dizendo que o fundo de investimento não foi encontrado, é porque esse fundo não está cadastrado. Como é que eu faço para obter a cota de um fundo não cadastrado? Entre em contato com o administrador e pede para ele cadastrar o fundo no Galgo. Como é que pode ser feito isso também? Pode entrar em contato com eles, mandar e-mail para a gente, colocar a gente em cópia, enviar para a gente que vocês precisam desses fundos e vocês não estão encontrando, que aí o nosso comercial entra em contato ali com os administradores dos fundos para trazer essas informações, tá? Segunda coisa, Paulo, agora... desculpa Opa, pode interromper. falar. Tem uma perguntinha aqui acho que do Matheus, ele levantou aqui a mão. Acho que tá com uma Não dúvida. vi. Oi, Pode Paulo. falar, Boa Matheus. tarde. Uma dúvida, nesse caso da importação da listagem dos fundos, se eu tiver fundo duplicado, ou CNPJ duplicado, triplicado, ele vai considerar só o primeiro? Só o primeiro, porque ele Ah, tá. busca no nosso banco de fundos, vai encontrar só um fundo, e aquele fundo só existe uma vez, e tá tudo Uhum. certo. O único ponto de atenção que a gente tem que ter, tá? Aí eu vou pedir
um esforço aqui de vocês, é porque eu não peguei um fundo estruturado, multisséries em homologação, mas vamos supor que aqui eu esteja colocando o CNPJ de um fundo estruturado multissérie. O que que vai acontecer? Eu tenho alguns fundos que tem ali, sei lá, 30 séries. Na hora que eu jogo o CNPJ desse fundo, isso é um ponto de atenção, tá? Na hora que eu jogo o CNPJ desse fundo, como eu não indiquei qual série do fundo eu preciso, e como o sistema Galgo, ou como o Galgo Max não tem como saber qual série eu preciso, ele vai trazer todas as séries daquele fundo. O que que você tem que fazer nesse momento, tá? Você precisa, depois que já escolheu, né, você precisa só tirar os fundos que você não quer da série, porque vamos supor que o fundo tenha sênior ABC, subordinado ABC, e você só precisa da sênior C. Você vai lá e exclui os fundos que você não precisa. Mas, pessoal, lembrando que esse é algo bem pontual, que a partir ali do dia 30 de junho, a gente não vai ter mais essa figura aí dos fundos multisséries, que em tese todo mundo vai virar um 75, tá bom? E aí, quando eu jogar o CNPJ, ele vai me trazer somente a informação que eu preciso. Pode falar, Eduardo. Tudo bem, Paulo? Bom dia para todos. Só uma dúvida que você falou na relação da importação dessa lista de Uhum. fundos, tem que ser só via CSV ou eu consigo montar ela no Isso. Excel? Mesmo sem os Não, pontos, os traços, eu monto uma não, o lista no ideal Excel e importo. é um arquivinho CSV, tá? E com relação ao CSV, perdão, com relação ao Excel, aí aqui eu vou pedir para você tomar cuidado com uma situação em relação ao Excel, tá? Quando você abre o seu arquivo, quando você abre o seu arquivo aqui, ó, tô abrindo no Excel. Na hora que eu clico nele, você tá vendo que eu tenho o CNPJ completo, certo? Sim, Vocês estão vendo que eu tenho o CNPJ completo. Na hora que eu faço a edição pelo Excel e eu mando salvar aqui, ó. Cadê? Vou mandar salvar. Ó, salvei. Vocês ainda estão vendo os dados aqui correto, né? Ó, é cópia 4, esse arquivo. Na hora que eu vou mandar esse cara para o Galgo, o Excel ele tem algum comportamento meio maluco, que é o que acontece na hora que ele abre o arquivo no CSV. Eu editei um CSV pelo Excel e salvei no Excel. Olha o que que ele faz. Entendeu? Isso daqui é o ponto de atenção. E na hora que você importar esse arquivo lá, ele não vai reconhecer. Beleza? É só isso. Como é que eu faço? Pô, pega um bloquinho de notas, abre o arquivo, cola só o CNPJ, não se preocupa ali, e depois manda pro Galgo. É só esse ponto. É que o Excel, se você não configurá-lo adequadamente, ele some ali com os seus números. Beleza? beleza, obrigado. Maravilha. Então vamos lá. Quais são os pontos aqui para eu conseguir salvar a minha lista? Até agora não tem nada salvo. Eu só subi a lista de fundos. Eu preciso colocar um nome. Eu vou colocar aqui cotas. Cotas. Tá? Ele ainda não abre para eu salvar a informação. Isso aqui às vezes acontece, tá, pessoal? Por quê? Eu preciso ter no mínimo 7 caracteres para ele considerar salvar essa informação. Então eu vou lá, coloco meu nomezinho de sempre, que é consumo de. Opa! Consumo de. Rapaz, consumo de cotas. Maravilha. Habilitou aqui, ó. Tá. Ok. O que que ele não salva também? Se eu salvar uma lista com o mesmo nome, tá? Por qualquer motivo que seja, esqueci que tem a lista, coloco o mesmo nome, ele vai ficar vermelhinho dizendo que não posso salvar. Mas, a partir do momento que eu salvei, ele habilita aqui, ó, ele diz que foi salvo. Pode falar, Bárbara. Paulo, eu posso criar uma lista com CNPJ, código STI? Eu posso misturar os códigos numa mesma lista ou eu tenho que, por Não. exemplo, tem que ser uma só com CNPJ, só com STI? Até onde eu me recordo, esse tipo aqui de subida de lista, por favor, se foi atualizado, alguém me fala aqui, mas eu só posso jogar o CNPJ, tá? Por hora. Lembrando que isso talvez o código CVM, mas agora me falhou a memória. Mas lembrando que isso aqui é uma situação que, a partir do dia 30 do 6 ali, vai ser corrigido, porque cada fundo vai ter um CNPJ para chamar de seu. Tá bom, Tá. obrigada. Tá bom? Bom, então, agora como vocês podem ver, sempre que eu salvo a lista, ela vem aqui para a última linha da última lista salva, beleza? Como é que eu faço agora para chamar essa lista no momento de consumo de cotas? Eu venho aqui, ó, PL cota, consulta. E agora sim, ao invés de chamar o fundo pelo CNPJ, pelo nome, o que quer que seja, eu venho aqui e coloco, ó, consumo de
Cotas. Aqui, isso aqui é legal mostrar. Embora em produção isso aqui muito raramente vai acontecer, a não ser que vocês coloquem o nome da instituição de vocês, como por exemplo, tá? Mas aqui eu tenho a lista de fundos, como vocês podem ver, e aqui embaixo eu tenho um fundo com o nome de consumo, tá? Aí ele aparece aqui é o fundo especificamente, e aqui do lado é a minha listinha que eu acabei de salvar, consumo de cotas. É só eu clicar nesse mais aqui, que ele vai adicionar todos aqueles fundos de uma vez, ó. Cliquei, adicionei e ele puxou os fundos. Pô, Paulo, eu subi uma lista de 500 fundos, mas como você mostrou ali, eu não sei se todos os 500 fundos estão cadastrados. Tem algum totalizador? Como é que eu faço para ver isso? A gente ainda não tem um totalizador naquele campo de inclusão, tá? Mas tem um macete aqui para você ver se as informações, se todos aqueles fundos estão cadastrados, tá? Mas um ponto para a gente usar com atenção é isso aqui de informações não consumidas. Muitos de vocês talvez já conheçam, outros não. O que que eu vou fazer? Eu tenho uma lista com 23 fundos que eu sei que eles enviam informações todos os dias. Em produção vai ser a mesma coisa. Se o fundo está no Galgo, é para ele enviar informação via Galgo. Se não enviar informação, a Anbima não recebe e o administrador corre ali o risco de ser multado por esse não envio de informação. Então, o que que eu faço? Acabei de subir a minha lista, vamos supor que eu não sei quantos fundos tem ali, mandei 800 fundos de uma vez, e aqui o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma informação que eu sei que tem que ter de todo jeito. Eu vou pegar aqui o último dia de fevereiro, seja para os fundos mensais, seja para os fundos diários, ele tem que enviar a informação do último dia útil do mês. Vou selecionar aqui. Período da informação, vou colocar também a data do dia 28 e vou selecionar. O único ponto é que eu vou desmarcar esse filtro de informações não consumidas, porque eu já consumi todas as informações. Eu vou finalizar. Pode falar, Natasha. Tá no mudo se estiver falando. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, eu estava olhando tudo aqui bom? no meu acesso da Galgo e no meu ícone eu não tenho esse ícone de extrato que está É que a embaixo gente em está cima em de pele cota. É que a gente está em homologação aqui, tá? O nosso ambiente é de homologação. O extrato ele está sendo atualizado para depois ir para a produção, tá? Perdi meu mouse. A gente está indo aqui, ó. A gente está no ambiente de homologação, tá? Ah, tá. Então essa versão ela ainda não é definitiva, né? Ainda não existe. Não, o extrato que vocês estão vendo aqui, ele só existe no ambiente de homologação, ok? Entendi. Obrigada. Imagina. Bom, aqui então, cadastrei minha lista, vou colocar data inicial e data final na mesma data, porque cada fundo só pode ter uma mesma informação para um mesmo dia. E vou clicar aqui no consultar. Aqui sim eu tenho um totalizador. No finalzinho aqui, ó, eu tenho 23 itens. Como eu coloquei a mesma data, então eu sei que, como cada fundo só tem uma informação de um dia específico e todos eles têm que enviar informação, eu tenho um total de 23 fundos. Para 23 fundos é pouca coisa, mas se eu tivesse 800 fundos, eu gostaria de saber se eu estou recebendo as 800 informações, tá? Dito isso, vi a quantidade de fundos que eu tenho e agora sim eu vou voltar para esse filtro de informações não consumidas, tá? Por favor, pessoal, sempre que forem consumir informações, esse filtro ele já vem marcado, ele impede que vocês consumam mais de uma vez a mesma informação, tá? Lembrando que até agora o que eu fiz nada foi tarifado, eu só cadastrei lista de fundos, mostrei as cotas que vieram. A partir de agora, quando eu efetivamente consumir a informação, é que eu vou ser tarifado por esse consumo. Bom, como vocês viram, ele trouxe aqui 23 itens para mim, tá? E agora eu vou mandar ele consultar de novo para atualizar minha requisição. Atualizei, vamos ver quantas informações ele trouxe. Ó, ele trouxe 46 itens. Por que que ele me trouxe só 46, sendo que eu estou pegando basicamente ali, muito provavelmente, mais de 10 dias úteis, talvez uns 12, talvez até mais, talvez uns 15 dias úteis aí. Por que que ele me trouxe só 46? Porque, ó, as informações anteriores ao dia 18 eu já consumi. Eu tenho aqui, eu mandei ele buscar a informação do dia 28 para frente, só que ele me trouxe do dia 28 do 2, só que ele me trouxe informação do dia 18 do 3 e 19 do 3. Hoje está no dia 20, então a informação aqui tá no período, ok? Por que que ele me trouxe só 46? Porque eu já consumi as anteriores. Se eu tirar esse filtro e mandar ele consultar novamente, agora sim, ele vai me trazer todas as informações enviadas, inclusive aqui, ó, a do dia 28. Como vocês podem ver, ó, eu tenho agora 276 informações disponíveis para consumo. Essa diferença
é porque a minha instituição já consumiu aquelas cotas, tá? O nível do filtro é por instituição. Se tiver mais de um usuário consumindo a informação, o usuário só vai ver a informação que a instituição ainda não consumiu, tá bom? Dúvidas nesse ponto? Beleza. Vou fazer então um consumo de alguns itens aqui. Se eu clicar em selecionar todos e mandar baixar, ele não vai baixar só as 20 que eu estou vendo, tá? Ele vai baixar todas as 46. Se eu selecionar individualmente algum fundo, ele vai pegar ali todas as informações disponíveis daquele fundo. Ou eu posso pegar aqui, ó, os dados. Eu vou mostrar um negócio legal para vocês. Eu vou consumir só uma informação aqui, depois eu vou mostrar o aplicativo funcionando e como funciona esse filtro aqui das informações. Selecionei uma informação de um fundo, ó, arquivo gerado, verifique sua pasta de download. Aqui eu estou sendo tarifado, tá? Aqui eu estou gerando um consumo. Eu vou abrir o arquivinho para vocês verem. É um CSV, super simples de ler. Pronto, ó. Isso aqui é uma informação de PL cota gerado pelo Galgo Max. Então, zoom. Eu tenho aqui, vou tirar um pouquinho do zoom. Eu tenho aqui a identificação do fundo com o nome, código STI, CNPJ. Eu tenho a data da informação, a moeda, o valor da cota, o valor do PL, data, hora de envio, o status da informação. Um ponto aqui com relação à observação é que no caso de informação enviada, ela é opcional. Eventualmente, por qualquer motivo que seja, o provedor pode colocar aqui uma observação na informação enviada, mas ela é opcional. Normalmente, vocês vão receber aí essas cotas sem o campo de observação preenchido. Já no caso de informação reenviada, que eu vou mostrar para você, reenviada ou reenvio de cota, aí aqui tem que ser obrigatório. Esses dois campos aqui, esse campo de observação, ele é obrigatório no caso de informação reenviada ou reenvio de cota. Vou voltar aqui no Galgo para vocês. Se eu apertar aqui, eu consumi uma informação, eu tinha 46. Na hora que eu mando ele atualizar de novo, que o consultar nada mais é do que atualizar as informações disponíveis não consumidas, agora eu tenho 45. Pessoal, dúvida aqui nesse consumo de cotas? Pode falar, Vitória. Paulo, boa tarde. Essa extração vai ser somente por CSV e não mais por XML? Eu vou mostrar agora para vocês o aplicativo. Sim, no Galgo Max é somente CSV. Agora, com o que a gente conta para facilitar a transição do sistema Galgo para o Galgo Max? Os nossos desenvolvedores criaram este aplicativo onde eu escolho o formato que eu baixo a informação, tá? Tá aqui embaixo. Qual que é o ponto do aplicativo? O aplicativo precisa de um usuário de API. Não funciona o usuário de portal. Se você colocar o seu e-mail, o e-mail que você usa para fazer o login no portal, não vai funcionar aqui, tá? Por conta do do duplo fator de autenticação, que é completamente diferente do usuário de API. Aqui a gente tem um usuário de API, que é específico para o consumo via API. O aplicativo é só um programa que faz a conversão do formato JSON, tá? O Galgo Max nativamente via API ele te fornece um formato JSON que é muito parecido com o CSV, mas é outro bicho. E aí ele te fornece esse formato JSON e o aplicativo faz a conversão para o formato CSV, XML e XML Portal, que é igual ao baixado no sistema Galgo. Eu vou demonstrar para vocês aqui como é que funciona, tá? Primeira coisa, eu preciso ter um usuário API para fazer o consumo via aplicativo. O meu usuário de portal não funciona. Eu preciso fazer a alteração da senha. No momento em que o usuário API é cadastrado, ele é cadastrado com uma caixa de e-mail da instituição, que mais de um usuário tem acesso para quando for trocar a senha, por algum motivo o usuário seja bloqueado por erro na senha, algo assim, mais pessoas consigam fazer essa alteração. No aplicativo, nós temos aqui os apontamentos para homologação e produção. Lembrando que se vocês forem fazer testes em homologação, tem que ter um usuário. Se forem fazer o consumo real em produção, tem que ter outro usuário, tá? Cadastrados. Mas aí vocês que fazem essa solicitação. Coloquei
Meu usuário de API foi cadastrado, minha senha foi alterada, estou apontando para o ambiente correto. Agora, eu tenho alguns filtros. Esses filtros são bem bacanas no sentido de que eu posso chamar os fundos que eu preciso consumir pelo nome deles, pelo nome da lista que eu salvei lá. Eu posso chamar os fundos pelo código STI. O único detalhe é que eu tenho que separar esse código STI por vírgula. Eu coloco vários códigos STI, separo por vírgula e aí eu baixo a informação onde eu não preciso nem criar aquela minha lista que eu mostrei para vocês, tá? Eu posso chamar por CNPJs separados por vírgula, ou posso chamar também pelo código CVM, mais uma vez, separados por vírgula. Qual que é o ponto? O aplicativo ele nada mais é do que um rosto bonitinho para possibilidade de consulta via API que a gente fornece também. Todos esses filtros que eu estou mostrando para vocês, eles estão disponíveis na conexão via API, que a gente fornece para vocês um modelo via Postman, onde vocês conseguem fazer todos os testes ali das nossas chamadas desses filtros aqui. Esse filtro, na verdade, esses filtros são filtros agregadores. Quando eu coloco uma informação aqui, outra informação aqui, outra informação aqui e outra informação aqui, ele vai buscar tudo que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro, mais tudo que está aqui dentro, mais tudo que está aqui dentro, tá? Aí vai de acordo conforme vocês precisam fazer esse consumo. O meu consumo é mais simples. Eu vou colocar aqui o nomezinho da minha lista. Eu quero baixar todos os status. Vou converter para todos os formatos. Lembrando que o aplicativo faz a conversão. Ele consome uma vez e converte para 3 formatos. O aplicativo ele conta com o filtro de informações não consumidas, sempre vai vir ativo, ó. Eu vou demonstrar aqui um negócio interessante para vocês, ó. Vou apagar aqui esse período de envio, vocês estão vendo que está em branco. Vou colocar o mesmo filtro que eu estou utilizando no portal, 28 do 2, 20, 25. Não vou colocar mais nada. Em tese, se eu estou utilizando os mesmos filtros, eu tenho que baixar 45 informações de uma vez. E aqui embaixo você escolhe onde você vai salvar essas informações. Bom, estou apontando para homologação, usuário, nome da minha lista consumo de cotas, em tese eu não escrevi errado. E agora eu vou baixar essas cotas. Cliquei no baixar cotas, ó, nenhuma cota foi encontrada. Provavelmente eu errei o nome da minha listinha de fundos, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, tá minúsculo, ó, consumo de cotas, tem que ser exatamente igual. Eu venho aqui, ó. Beleza, tirei tudo. Ó, ele colocou automaticamente esse filtro, mais uma vez, para impedir que vocês consumam informação repetida e tomem um susto ali na hora da tarifa. E aqui eu venho em baixar cotas. Em tese agora tá certo. Ó, uma letra minúscula impediu que eu consumisse a informação. Agora que eu coloquei o nome da lista exatamente igual, ele me trouxe as informações. Trouxe para onde? Aqui. Vou abrir aqui o local onde eu estou salvando esses dados. Paulo, tem uma dúvida do Rafael aí. Pode falar, Rafael. Então, essas cotas baixadas de API, elas também vão ter custo, não é? Desculpa? Não, se as cotas baixadas de API também também haveria custo. Sim, é a mesma coisa que usuário de portal. A única diferença é que eu estou usando a API para fazer o consumo. Tranquilo. Tá bom? E agora, o que acontece com essas cotas que eu acabei de baixar? Eu nem vi quantas são, tá? Mas tem que ter 45 lá. É um risco que eu estou correndo. Na hora que eu der o consultar de novo, ó, sumiu minhas cotas. Não tem mais. Não é que não tem mais, é que eu baixei. Na hora que eu abrir aqui, ó, vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, ó. Agora é 11h41. Eu tenho os arquivos gerados às 11h40. São 3 formatos. Um é o XML Portal, que é igual o do sistema Galgo. O outro aqui é o XML, que é igual o do Web Services do sistema Galgo. E o outro aqui é o CSV, que é igual ao Galgo Max. Eu vou abrir aqui no CSV só para vocês verem aqui que é exatamente igual. Ó. Mesma coisa. E aqui eu tenho quantas informações? 46 linhas, porque eu tenho uma linhazinha aqui de cabeçalho. Então, eu tenho exatamente as mesmas 45 informações. Como eu disse, deixa eu clicar no filtro. Como eu disse aqui, ó, eu tenho informações enviada e reenvio de cota, onde, no caso das informações enviadas, eu tenho aqui, seria algo assim que vocês receberiam no dia a dia. Beleza? Paulo, deixa eu fazer uma pergunta falar. que ninguém fez aqui. Você fez um consumo de cotas e baixou em 3 formatos distintos. Eu vou pagar 3 vezes?
Não, o aplicativo faz a conversão da cota. Ele baixa no formato JSON, converte para CSV, XML, XML Portal, mas o consumo foi um só. Ok. Aí é uma informação, o aplicativo é distribuído gratuitamente pela Galgo. Boa. E esse daqui é a diferença dos dois XML, tá, pessoal? Não precisa entrar no mérito, mas só para vocês saberem, eu tinha 46 linhas. Olha o tamanho do XML. Aqui eu tenho 1.678 linhas. O CSV veio para simplificar. Quem tem um sistema pode usar o XML sem problema nenhum. Quem não tem é mais fácil de fazer a utilização do que utilizar ali o XML, utiliza o CSV. Bom, qual que é a diferença do XML para o XML Portal? Nada mais é do que esse cara aqui, ó. Tá vendo que aqui eu já começo com a tag dos dados do consumo de cota, e aqui eu tenho uma informação inicial aqui, que é esse NS2. Só isso. Fora isso ali, talvez o cabeçalho também seja um pouquinho diferente, mas é isso. Na hora que você, eu só consumo XML do Galgo, nunca tentei outro. Pega o arquivo, pega uma cota, baixa a informação de uma cota para um dia, e aí você pega os 3 formatos, importa no seu sistema, vê qual que funciona. Pode chamar a gente para fazer isso junto, tá? Não tem nenhum problema, é super simples. Bom, outro ponto, tá? O sistema Galgo e o Galgo Max têm a mesma tarifa no consumo de cotas, tá? Não muda nada. O sistema melhorou, as cotas ficaram mais simples de serem buscadas, mas a tarifa é a mesma. Bom, o que eu fiz aqui? Fiz o consumo da cota, mostrei o aplicativo, mostrei o portal, disse que a gente tem os endpoints, mas é com o pessoal do desenvolvimento. E aqui o que mais? Eu tenho várias listas. Eu cadastrei aquela lista, ó, isso aqui eu não combinei antes não, hein? Ó, eu tenho uma lista com 2.500 fundos cadastrados, essa lista aqui é gigantesca. E até demora um pouquinho, mas ó, ele está carregando, ó. Eu tenho 2.500 fundos cadastrados, tem um monte de fundo, eu fiz alguns envios de informação, se eu não me engano, no dia 17, algo assim. Ó, só para vocês verem a quantidade de informações que eu consigo baixar. Eu não vou baixar isso tudo, porque não tem necessidade nenhuma, mas ele traz aqui quantas informações você precisar. As nossas informações são disponíveis por até 180 dias, que após isso é expurgada, mas como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 68.131 informações disponíveis para baixar. Se acidentalmente eu clicasse aqui nesse download direto, eu baixaria 68.000 informações, não teria o que fazer, ia baixar tudo, tá? Então, por favor, sempre que forem começar a utilizar o sistema, vai devagarzinho, coloca um consultar, vê se tem as cotas que você precisa, vê se tem os itens ali corretos, e aí depois você seleciona aqui todos e baixa a informação que você precisa, tá, pessoal? Bom, consumo de cotas no Galgo Max, gente, é isso. Eu não consigo ali explorar mais, é muito simples. Tem algum fundo. Eu posso ver fundo da concorrência ou qualquer coisa. Pode, vai lá, coloca o nome do fundo que você quer ver e vê se a informação já está disponível. Pode falar, Gabriel. Paulo, O Gabriel levantou. Bom dia, Paulo, tudo bom? Opa, tudo bem. Só com uma dúvida aqui, a cobrança é feita por consumo, então? Por linha de cota baixada, tá? Na hora que eu venho aqui, ó, vou pegar aqui o CSV. Se eu consumisse aquelas 68.000 informações, seria 68.000 informações vezes o valor da cota. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 45 itens, tá? Porque eu não vou pagar o cabeçalho, mas eu tenho 45 cotas, então seria 45 vezes a nossa tarifação. A nossa tarifação ela é pública, tá? Ela tá no nosso site, vocês podem consultar a qualquer momento, ó. Vem aqui, galgosystemas.com.br, vem aqui produtos, se eu não me engano. Produtos, isso. Aí eu venho Galgo aqui em Max tabela também. de preços, ó. Tá aqui. Bom, então seria 45 vezes esse valorzinho aqui, beleza? E aí seria o Entendi. consumo. Como é que é meu consumo estimado? Pega a quantidade de fundos que você precisa pegar ali. Eu tenho 40 fundos todos os dias, uma média de 21, 22 dias úteis ali. No máximo seria isso vezes... seria 21 dias úteis vezes a quantidade de fundos, seria a média ali do que você teria de tarifação ao final do mês. Ô, Paulo, outra coisa, então, essa questão aí de informação não consumida é para a gente não pagar 2 vezes por uma mesma Exato. informação. Exato. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona no aplicativo, né? Eu mostrei o consumo,
mas eu não mostrei aqui o que acontece se eu tentar consumir de novo. O aplicativo, ele simplesmente executa, tá? Ele não pergunta. Mandei baixar. Ó, nenhuma informação encontrada para a data para consulta especificada. Ele não baixa. Primeiro que ele não baixa porque toda vez que eu executo o aplicativo, ele atualiza aqui o período de envio. Ele sempre atualiza para 5 minutos atrás do horário que você está agora. Isso para evitar que uma grande instituição esteja enviando muitas cotas naquele momento e você pegue picado ali aquela cota. Mesmo que eu tire, ó, mas não façam isso, tá? Eu só estou mostrando que o aplicativo é bom. Ó, mesmo que eu tire aqui mande consumir, ele não consome a informação. Por que que ele não consome? Porque ele está pegando essa data hora de envio. Agora, se eu tirar a data hora de envio e mandar consumir também, ele não vai me trazer a cota, por conta desse filtro aqui de informações não consumidas. Bom, a gente faz de tudo para que vocês não consumam informação repetida, tá? Isso aqui, ó, é o máximo que a gente consegue fazer, beleza? E ele atualiza sozinho, ó. Vou apagar esse negócio de novo, ó. Ele vai lá e muda outra vez. Agora, se eu deliberadamente, ó, tirei, eu quero mesmo consumir a informação, beleza, agora eu consumi. Ok, a gente fez o consumo. Pode falar, Vitória. Com relação à integração web service, nesse Max isso vai ser possível? No Max é via API, tá? É a mesma, eu não posso dizer que é a mesma coisa, porque são tecnologias diferentes, mas Sim. é uma comunicação sistema a sistema, tá? É possível, só que o nome dessa conexão é API. É muito mais simples do que o Web Services do sistema Galgo, porque ele já está na internet. Basicamente, você vai apontar para um local, é igual a gente está fazendo aqui, ó. A gente vai apontar para o ambiente de homologação ou de produção, você vai apontar para um local, vai dar aqui o seu usuário, sua senha, vai dizer as informações que você precisa consumir, colocar o horário em que colocar a data base dessa informação ou o horário que ela foi enviada, e você vai mandar ele, ó, quero isso e que eu não baixei ainda. Acabou, é isso que você vai desenvolver. O que que a gente fornece para você? A gente fornece, aí é para o pessoal de desenvolvimento, tá? A gente fornece um Collections, que é utilizado via Postman, onde vocês conseguem simular tudo isso que eu estou mostrando dentro do nosso ambiente de homologação, ou mesmo dentro do nosso ambiente de produção, mas, por favor, nos comuniquem antes de fazer testes de API, porque é previsto no nosso manual de tarifação um período de até 10 dias de testes de implementação de API para que vocês não sejam cobrados nesse teste. Só que vocês precisam nos avisar antes, porque nossa tarifação fecha no dia 26. Se vocês consomem informação, não nos avisam, a gente vai emitir a nota. Beleza? Então, nos avisem antes. Avisar quem? Entre em contato com o nosso comercial ou comigo, eu repasso para o comercial, tá? O nosso comercial é Vanessa, Michele, Tamires. Vocês já devem ter conversado com elas em algum momento. Ou então manda um e-mail para mim e eu repasso para o comercial. Eles levam para a nossa diretoria, a diretoria aprova, e aí vocês podem seguir com os testes por até 10 dias, para que não haja ali a emissão de nota por conta desses testes aí. Pode falar, Rafael. Então, o mesmo estando em ambiente de homologação, depois desses 10 dias, por exemplo, seria cobrado pela consulta. Não, ambiente de homologação é grátis. Ambiente de homologação é grátis. Produção que é pago. Sim, não é. E é um teste em produção, tá? É período de exceção no ambiente de produção. Entendi, desculpa. Exceção de tarifação no ambiente de produção. Entendi, obrigado. Homologação aqui eu fiz 68 mil envios. Deus o livre. Ó, quer nem imaginar o quanto vai ter que pagar nesses envios aí. E no consumo também. Pode falar, Gabriel. É que eu vi ali, assim, apareceu a mão Opa, ali. desculpa, Pode Paulo. falar. Não, realmente, é que só ficou uma dúvida. A cobrança ela é feita ao baixar as cotas ou apenas ao consultar? Tipo, se eu clico lá em consultar. Não, baixar. Senão aqui, ó, imagina isso. Eu queria ver, botei aqui um horário, tô vendo 68 mil transações. Pô, não faz sentido eu ser cobrado por 68 mil cópias. Não faz nenhum sentido. Agora, se eu vim aqui, selecionei. Aqui eu tô selecionando só o fundo, tá? Aqui eu vou baixar 20 informações, basicamente. Selecionei. Cliquei ali no baixar selecionados. Aqui que está ocorrendo
a tarifação, tá? É no momento em que a cota ali é gerada, no momento em que eu baixo essa informação. Aqui, ó, ele gerou o arquivo, vou salvar o meu arquivo, aqui foi gerado a minha tarifação. Quanto é a tarifação? É aqueles 40 e tantos centavos vezes a quantidade de cotas que eu baixei. Aqui eu baixei 20 cotas. Beleza, Aqui, ó, obrigado. como vocês podem ver, a minha informação enviada não tem um campo de observação preenchido, tá? Bom, pessoal, é isso. Galgo Max é super simples, mas se ficou qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Manda e-mail, manda WhatsApp. Pode falar, Vavá. Não, pode terminar. Eu ia Não, sugerir, era na isso. verdade, Qualquer dar um dúvida, se recadinho vocês, aqui. Perdão, se Brito. vocês, imagina, se vocês precisarem de auxílio, o Paulo explicou isso aqui, mas eu tô com dúvida. Gente, liga, é para ser simples, não é para quebrar a cabeça, não. Eu tentei importar o CSV, mas o CSV não carregou. Vamos supor que deu aquele errinho lá do Excel, que o Excel ele é malandro para fazer essas coisas ali. Você tá com o CSV, você carrega, deu erro. Isso daí é super simples, tá? É erros que acontecem mesmo, às vezes algum detalhe passa. E aí vocês entram em contato com a gente, porque é para ser muito simples isso daí, tá bom? Pode falar, Vavá. Um recadinho só aqui do time comercial. A gente vem trabalhando, na verdade, desde o ano passado, né, na migração das casas que consomem cotas no sistema Galgo para o Galgo Max. Acho que a gente já levou quase 50 instituições, né, de uma plataforma para outra. A gente tem outras 20, quase 30 fazendo avaliação, desenvolvimento de APIs. Se por acaso, eu não conheço todos os usuários aqui, mas se por acaso vocês ainda estão, né, consumindo as cotas no sistema Galgo, tiverem alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente do comercial, e aí a gente bate um papo sobre como está a migração de vocês, se ela já está, né, engatilhada ou não, tá bom? Era isso, obrigada. Pode Fábio tem falar, uma dúvida? Fábio. Acho que tem uma dúvida do Fábio aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa apresentação aí, gente. Bem bacana ali a nova aplicação do Galgo Max, achei legal. E aí, beleza, nós vamos ter a API ali, além do aplicativo, né? A gente pode desenvolver um serviço que vai acessar a API de vocês e fazer o consumo de cotas, mas a grande diferença que a gente vai ter do Galgo Legado é que a gente não vai ser mais avisado quando a cota estiver disponível, né? Então, entendendo que a gente passa de ser passivo para a gente ser reativo, ou seja, a gente vai ter que ficar batendo na API para buscar se a cota já existe lá, certo? A gente está dessa forma, né? Sim, E aí, correto. beleza, a gente só vai ser cobrado quando a cota estiver realmente disponível, eu fizer o consumo, a gente vai ser tarifado pelo consumo. E aí é que fica um pouco da minha dúvida. Há alguma proteção na API de vocês por tempo? De tipo, eu vou porque eu, como administrador aqui, né, de fundos, controlador de ativo e de passivo, eu preciso dessa cota que foi disponibilizada o quanto antes, né? Assim que o gestor disponibilizar essa cota no Galgo, o quanto antes eu tiver essa cota aqui, melhor para mim, porque eu preciso calcular os meus fundos, né, que dependem dessa cota. Então, há algum limite de tipo de requisições que eu faça para a API de vocês que possa haver um bloqueio ou identificar um DDoS ou algo nesse sentido? Eu queria entender como é que eu faria, qual seria a melhor prática para que eu acesse a API de vocês para eu consumir o mais rápido possível essa cota disponível lá. Vamos lá. Essa eu sei responder parcial, tá? No sentido de que há limite de requisições, até onde eu vi, não, mas como é que funciona? Vocês viram que eu mostrei o filtro de informações não consumidas, correto? Na documentação da nossa API, tem uma parte que diz que se eu ficar mais de 29 minutos, entenda 30, se eu ficar 30 minutos sem fazer nenhuma requisição, eu tomo um logout automaticamente, mas eu posso dar um refresh token dentro de 29 minutos que eu vou estar disponível a acessar as informações sem ter que mandar meus dados, minhas credenciais de acesso. Então, o que eu posso fazer? Você pode mandar uma requisição a cada 5 minutos, a cada 1 minuto, de todos os fundos que você tem naquela sua lista, ou mandar, quando eu digo naquela sua lista, é na lista cadastrada no portal, ou mandar uma lista de códigos STIs que você precisa, de acordo com a integração do seu sistema. Manda aquela lista de 5 em 5 minutos, você vê se a cota está disponível ou não. Qual que é o tempo de disponibilização? Qual que é o tempo de disponibilização ou replicação, né, da informação de quando o provedor envia no sistema Galgo para o Galgo Max? É imediato, tá? Centésimos de segundos ali de um para outro.
Se você faz para bater no galgo a cada 10 minutos, você vai ter no máximo 10 minutos de delay de informação que foi disponibilizada. Lembrando que o nosso filtro de informações não consumidas, agora pela parte de desenvolvimento, se eu não envio o parâmetro, eu não enviei o filtro de informações não consumidas. Por padrão, ele entende que o filtro está ativo. Para que eu inative o filtro, eu tenho que mandar o padrão falso. E aí, sim, ele vai consumir informação repetida. Mas mesmo que eu não envie o padrão, ele entende que o filtro está ativo. Então, sempre que eu mandar buscar a cota de uma lista de fundos, ele vai ali trazer somente os fundos que eu ainda não consumi dentro daquela lista. Se o provedor faz um reenvio de uma cota que eu já consumi, o galgo exibe para você somente a informação que você ainda não consumiu. Voltando alguns passos, como é que funciona? Toda vez que o provedor faz um envio, ele gera um evento chamado evento pendente de consumo. Na hora que você consome essa informação, esse evento pendente de consumo ele é concluído. Na hora que o provedor faz um reenvio de uma mesma informação, seja um fundo de abertura, seja que ele errou a cota, errou o PL, algo assim, na hora que ele faz esse reenvio, surge novamente um evento pendente de consumo. E aí, então, essa informação é exibida novamente para que você faça o consumo, mas com a tag ali de reenvio, tá bom? Mas aí, esses detalhes de desenvolvimento, nós temos 2 desenvolvedores aqui, que eles podem entrar com você ali no ponto específico, tá bom? Tá bom. Só uma última dúvida antes de passar aqui, tá? Kevin, né? Vitória Kevin aqui. E você tocou num ponto ali importante que também gostaria de perguntar, que era sobre isso, o reprocessamento de cotas, né? O reenvio. Por exemplo, um fundo reprocessou, vou botar um exemplo aqui, de que ele reprocessou 5 competências aqui, né? E aí, beleza, ele reenviou todas essas cotas, a gente entende que o fundo foi reprocessado. Quando eu faço o consumo da cota, eu lembro que a gente botava um período, né? Uhum. Se eu colocar esse período e ele não abranger esse range, né, de cotas que foram reprocessadas, então ele não entraria na minha consulta, né? Eu teria que sempre colocar um range ali de segurança, por exemplo, sei lá, eu vou colocar sempre 1 semana ou 2 semanas ali atrás para tentar pegar todas as cotas que não foram consumidas, e aí eu estou entendendo que eu vou pegar todo mundo que foi processado, mas sempre de acordo com o período que eu consultar, né? Perfeito. O ponto você precisa concluir mais alguma coisa? Não. Não? Era só Beleza. essa. Fábio, o ponto é que aqueles filtros que eu mostrei para você, eles são filtros que podem ser combinados, beleza? Hoje, dia 20, então o meu período de envio é dia 20. Só que eu posso reenviar hoje uma informação de janeiro. Só que o seu filtro de consumo na database está a partir do dia 1º de março. Se então hoje eu reenviar uma informação com data inicial antes de 1º de março, você não vai ver. Aí minha pergunta é, para você faz diferença uma informação do dia 3 de janeiro? Não sei, eu não sei. Não. Vai do seu, como que eu posso dizer, do seu operacional. Outro tipo de filtro, eu posso pegar aqueles fundos que eu preciso e ao invés de considerar a data base da informação, eu considero somente a data hora de envio. Então, hoje eu quero consumir tudo que foi enviado nos últimos 5 dias. Fui lá consumir. Desde que eu vá consumindo a informação e meu filtro de informações não consumidas esteja ativo, eu nunca vou consumir a informação igual 2 vezes. Mas, se hoje o meu provedor reenviar a informação lá de janeiro, eu pego. Vai de acordo com o que você usa o filtro. A gente pode entrar no detalhe disso daí depois, numa apresentação interna com vocês, e aí a gente vê isso no detalhe, tá bom? Pode falar. Tá bom. É só isso? Perfeito, bacana. Obrigado. Imagina. Maravilha. Vitória, vai lá. Pode falar. Beleza. Eu fiquei com dúvida no timeout, mas você já respondeu com a pergunta do Fábio. E a segunda, se você pode compartilhar aquele slide de contexto, só para ter em mente as datas ali. Deixa eu compartilhar aqui. Pra gente se adaptar na integração também. Bom, estou voltando aqui. Faltou essa parte aqui, ó. Galgo Max, um sistema, um ambiente, tá, pessoal? Vai tudo pro Galgo Max. Inclusive, o Galgo que você vê no 175 vai virar Galgo Max também, tá? Tá Paulo, Pode falar. a apresentação vai ser compartilhada, tá? Então, quando a gente maravilha. mandar o e-mail depois do evento, a gente vai colocar um botão com essa apresentação. Maravilha. Bom, pessoal, esse aqui é o contexto, basicamente, dia 30/6, data final
que a partir dessa data todos os fundos têm que ser CVM 175. 31/7 seria ali a data em que as cotas estariam disponíveis ali no sistema Galgo. Dia 2/10/24 foi quando começamos os fundos CVM 175, se eu não tiver errado essa data. A mesma coisa se repete ali no dia 31/7, com os fundos CVM 175, e o Galgo Max eu estou mostrando o consumo das informações, que pode ser realizado via portal, aplicativo ou API. Lembrando que o aplicativo e a API é basicamente a mesma coisa, só muda que o aplicativo tem uma carinha bonita ali para você fazer a execução na tela do que você precisa consumir. Eu acho que tem uma Bom, pergunta aí. Surgiu uma eu pergunta. não... surgiu no chat? Eu não estou vendo ninguém com a mão levantada. Não, a Vanessa que mandou os contatos, chefe. Eu que compartilhei no chat, eu compartilhei os contatos aqui do time comercial. Isso. Pessoal, é isso. É muito simples. Chefe, se quiser concluir. Não, quero concluir agradecendo, né, a participação, a presença, as perguntas, e, enfim, colocar o nosso time do suporte à disposição. Estão precisando de alguma coisa, suporte@galgosistemas.com.br, ou o nosso comercial também, a Vanessa, a Michele, a Tamires, e o próprio Paulo, né, que é a pessoa responsável aí pelo fomento, tem ajudado muitas instituições na questão do Galgo Max. O Bruno, que é um dos nossos desenvolvedores, está aqui. Eu não sei se o Zé, que é o outro, está aqui. Enfim, o Bruno é o desenvolvedor do aplicativo, junto com o Zé. Então, a gente fica à disposição, né? Inclusive, depois, para essa aproximação, acho que o time comercial é uma boa ponte, até para entender essas datas todas, né? Por que a gente está falando que a partir de julho não tem mais cota no Galgo, entender esse contexto, né? Enfim, ficamos à disposição e agradecemos a vocês aí, desejando um bom almoço e uma boa tarde para todo mundo, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Obrigada, Obrigada, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal.